Certo. Então, bom dia. Vamos oficialmente abrir. Como vocês viram na programação, na abertura desse curso, estava prevista uma conferência, na verdade, um colóquio, que pudesse, de alguma maneira, dar o tom, né, do curso e também que pudesse um pouco mostrar qual é o nosso posicionamento da professora Norma e meu diante dessa temática do estilo. Então, eu espero que você se sinta representada na minha fala, Norma. E a gente faz assim, como é em caráter de colóquio, nesse primeiro momento, eu vou fazer toda a fala e depois vocês podem fazer as intervenções que desejarem. Depois, nos outros momentos, que tem um caráter de aula mesmo, a interação pode ser um pouco mais dinâmica. Pode ser? Certo. Bom, então, o tema previsto para o colóquio é relações entre concepções de estilo e de língua. Mas eu vou tratar dessa questão, ela vai ser fundamental, central na minha fala, mas não será, como vocês verão, um único interesse, né? Um único interesse que vai mover as questões que eu vou pontuar aqui nesse primeiro momento, né? Então, eu gostaria de começar com uma referência a um livro de Murray, um livro que foi publicado em 1922, né? O livro se chama O Problema do Estilo. É uma compilação de 6 conferências proferidas por Murray, né, na Escola de Literatura Inglesa de Oxford. Essas conferências foram proferidas em 1921 e o livro, que é essa coletânea, né, resultado dessa coletânea, aborda o problema da flutuação, da fluidez, que caracterizava, já desde aquela época, né, 1921, o uso do termo estilo. Então, para ilustrar essa realidade, Murray parte de 3 enunciados, a partir dos quais é possível depreender pelo menos 3 sentidos distintos para o termo estilo. Então, são esses 3 enunciados. Sei quem escreveu na Saturday Review da semana passada, Sainsbury. Não poderíeis confundir o estilo. O outro enunciado, o segundo enunciado é: as ideias de Wilson são interessantes, mas ele precisa aprender a escrever. Por enquanto, não tem estilo. E o terceiro enunciado: podeis chamar Marlowe bombástico, podeis até chamá-lo ridículo, mas há nele uma qualidade que ultrapassa a linguagem polada, a brutalidade, o ridículo. Ele tem estilo. Então, no primeiro enunciado, estilo significa, nos termos de Murray, né, aquela idiosincrasia pessoal da expressão pela qual reconhecemos um escritor, de modo que tudo aquilo que possa contribuir para tornar reconhecível um homem a partir do que ele escreve, inclui-se no seu estilo. Entretanto, dizer que um escritor tem estilo, no sentido de particularidade individual, não implica necessariamente uma conotação elogiosa. As opiniões a respeito do estilo de um escritor podem ser bastante divergentes, ainda mais considerando a crescente pluralidade de tendências no campo literário. Por sua vez, dizer que um escritor não tem estilo é condená-lo, é atribuir à sua obra uma falta de mérito. Essa é a conotação que o termo estilo ganha no segundo enunciado, em que é mobilizado como sendo equivalente à técnica de expressão. Assim, o que se diz é bom, interessante, mas o como se diz é ruim, de má qualidade. Essa concepção de estilo como técnica de expressão, decorrente da separação já bastante criticada ao longo da tradição de estudos entre
de estudos da linguagem, né, de estudos linguísticos, essa separação entre forma e conteúdo, parece não ser, entretanto, muito adequada ao tratamento do estilo em gêneros do campo literário. Porque como dizer, né, que um escritor tem boas ideias, mas sua escrita é de má qualidade? Então, o estilo, nesse sentido, parece aplicar-se a gêneros do discurso que se prezam pela exposição de ideias, pela apresentação de argumentos, pela sustentação de teses, como é o caso de gêneros das esferas científica, filosófica e jornalística, por exemplo. Então, por exemplo, com relação a esses dois enunciados, uma coisa que eu gostaria inicialmente de pontuar é a conotação do termo estilo. No primeiro tem uma conotação positiva, no segundo tem uma conotação negativa, e mais do que isso, né? No primeiro, isso está relacionado, pode estar relacionado, não é, a gêneros de diferentes campos, mas no segundo não dá para pensar que você diga que alguém tem boas ideias, não é? Mas que o estilo é de má qualidade, e esse enunciado está se referindo a textos, né, ou a escrita de alguém escrito no campo literário. Então, veja, esse primeiro eu gostaria de chamar a atenção para isso. Normalmente se pensa às vezes que a questão de estilo se refere apenas à esfera artística, e não é, né? E também para essas duas diferentes conotações do termo, no caso, uma positiva e uma negativa, ok? No terceiro enunciado, né, a gente não sabe exatamente o que o termo estilo significa, mas eu suponho que a conotação é positiva, né? Murray, a respeito do significado de estilo nesse enunciado, afirma que se trata aqui de uma concepção absoluta de estilo, a completa realização de uma significação universal em uma expressão pessoal e particular, ou seja, considerando pressupostos sólidos do campo literário, como a universalidade das grandes obras literárias, o termo estilo, nesse enunciado, pode significar a mais alta realização literária. Então, nesse terceiro, eu gostaria de chamar a atenção para a ideia de que estilo pode se referir a uma grandeza mais absoluta, né? E o termo aqui parece estar sendo utilizado quando você realmente quer definir uma auctoralidade, né, quer atribuir a alguém o status de grande escritor, né? Então, aqui o uso é bastante vago também, como nos outros casos, mas vaguidão, né, ou vaguez, não significa que não haja sentido nenhum. Pode haver vários, o que não é a mesma coisa que nenhum. Porque um termo, quando ao longo da tradição de estudos começa, né, a ficar um pouco esvaziado, e isso não é, digamos, um privilégio do termo estilo, né, a gente pode dizer, por exemplo, discurso. O que é discurso? Texto. Língua. Os termos não significam em si, eles precisam fazer parte, né, de um contexto maior, seja esse contexto um contexto eminentemente de produção de discurso, seja um contexto no sentido de um quadro teórico, né? Então, esses três enunciados, eu achei interessante começar abordando esses três enunciados e as respectivas concepções de estilos que podem ser deles depreendidas, porque eles nos possibilitam perceber alguns elementos
da órbita em que transita, né, a problemática do estilo. Então, a sua definição, a definição de estilo, está em maior ou menor medida subordinada ou vinculada. E aqui eu selecionei alguns elementos, né, mas evidentemente que a gente poderia elencar outros elementos aos quais a problemática do estilo estaria subordinada ou vinculada, certo? Então, essa definição do estilo, então, pode aparecer subordinada ao campo de saber, de onde se constitui o mirante teórico, a partir do qual o estilo será abordado, né? Por exemplo, se trata do campo literário, como no caso de Murray, ou não, e isso implicará abordagens mais ou menos valorativas, mais ou menos impressionísticas. Se trata do campo da retórica, da estilística e de que estilística, se trata do campo da linguística, das teorias do discurso ou ainda de espaços teóricos que desconstroem fronteiras. Então, essa é uma questão relevante quando a gente trata de estilo, não é? É algo que, de alguma maneira, exerce uma coerção, tanto na definição do termo, como no modo como vamos analisar o seu funcionamento, certo? Um outro aspecto ao qual a definição de estilo aparece subordinada é o campo discursivo nos quais os textos analisados são postos a circular e aos gêneros do discurso dos quais os textos analisados são exemplares. Por exemplo, em relação a esse último aspecto, né, dos gêneros, poderíamos exemplificar da seguinte maneira, né? Se trata de gêneros cujos contratos comunicacionais implicam a predominância de tipos expositivos, argumentativos ou narrativos, eu trouxe esse exemplo só para relacionar um pouco com aqueles outros dois primeiros enunciados que foram apresentados aqui, não é? Quer dizer, o de baixo não se refere a gêneros cujo contrato comunicacional esteja mais relacionado à problemática, por exemplo, da narrativa ficcional ou da poesia, coisas do tipo. Okay? E o terceiro aspecto, a concepção de língua pressuposta na sua definição. Então, a definição de gênero, a definição de estilo está de alguma maneira subordinada à concepção de língua pressuposta na sua definição. Sempre a definição do termo ou do conceito de gênero traz consigo, explícita ou implicitamente, uma concepção de língua. E com relação a isso, né, um exemplo que eu gostaria de dar, e a gente vai tratar um pouco mais ao longo dessa fala, por exemplo, se trata de uma concepção de língua que pressupõe uma separação entre forma e conteúdo, ou que pressupõe uma biunivocidade entre forma e conteúdo, ou ainda se trata de uma concepção de língua afetada pela subjetividade, ou, no seu anverso, como veremos, imune a ela, imune à subjetividade, e assim por diante. Então, é bem difícil separar esses elementos que eu estou chamando de condicionantes da concepção ou das concepções de estilo. Porque, na verdade, todos afetam concomitantemente não só o funcionamento da linguagem e do estilo, mas também as explicações que buscamos dar sobre o seu funcionamento. Nessa perspectiva, não faz sentido tatearmos os estudos sobre estilo em busca de definições absolutas. E não vale a pena, ao menos enquanto decisão prévia,
apartada da experiência teórico-analítica, nos aportarmos em mirantes teóricos definitivos que nos permitirão ver apenas as mesmas paisagens. Aliás, os estudos sobre estilo constituem um espaço de construção de conhecimento que resiste um pouco à delimitação de fronteiras. Há uma passagem bem interessante na obra Linguistics and Literacy History, é uma obra de Leo Spitzer, que é um expoente da estilística literária, que é bastante ilustrativa dessa dificuldade de delimitação de fronteiras. O autor se mostra bastante incomodado com o divórcio dos campos da linguística e da literatura e recusa a separação entre o estudo da língua e o estudo da literatura. Eu estou citando aqui um caso, do Leo Spitzer, mas há vários estilólogos que se debruçam sobre essa questão da separação desses dois campos, linguística e literatura. Até porque o tratamento do estilo pode, de alguma maneira, exigir que se considere essa fronteira de uma maneira um pouco mais tênue, mais movediça, menos delimitada, menos apartada. Trouxe aqui só para ilustrar um trecho dessa obra do Spitzer. Então, quando assisti ao curso do meu professor, o grande mestre Meyer Lubick, ali não encontrava nenhuma imagem do francês nessa língua. Tais cursos mostravam o A latino transformando-se pouco a pouco em E francês, seguindo uma evolução inexorável. Ali se via novo sistema de declinação emergindo do nada. Um sistema em que os 6 casos do latim ficavam reduzidos a 2 e mais tarde a um só. Em tudo isso havia muitos fatos, mas tudo era vago no que concerne às ideias gerais que deveriam encontrar-se atrás desses fatos. Para cada forma francesa, Meyer Lubick citava o antigo português, o romeno macedônio moderno, o germânico, o celta. Mas onde se colocava nesse ensinamento meu francês sensual, irônico, disciplinado por seus 1000 anos de história? Ficava de fora enquanto falávamos desse idioma. Na verdade, o francês já não era a língua dos franceses, mas um aglomerado de evoluções desvinculadas, isoladas, anedóticas e desprovidas de significação. Quando comparecia aos cursos de Becker, famoso historiador da literatura, meu francês ideal parecia dar débeis sinais de vida. Nas análises do Pèlerinage de Charlemagne ou dos incidentes de uma comédia de Molière, mas tudo se passava como se a análise do conteúdo não fosse mais que um acessório do verdadeiro trabalho científico, que consistia em fixar as datas e os fatos históricos e em estabelecer a soma dos elementos autobiográficos e literários que se supunha houvessem os poetas incorporado às suas obras. Aqui, na verdade, do ponto de vista dessa tradição, quando se fala um pouco da história, isso era um modo como se concebia o fazer da crítica literária, de forma hegemônica, durante um período aí, especialmente na França, eu diria, que a linguística histórica está vinculada a uma crítica literária, ao estudo dos textos literários. No contexto germânico, apesar de termos isso também, aparece muito mais vinculado como uma disciplina de filologia românica, assim, de estudos mesmos, de uma perspectiva da linguística histórica, de uma certa linguística histórica, da filologia, no caso. Então, nessa mesma obra que Spitzer define seu método de análise de obras literárias, de crítica literária, portanto. Ansioso por lançar uma ponte entre a linguística e a literatura, o autor propõe
que o crítico se instale no coração da obra e busque sua chave na originalidade da forma linguística, ou seja, o estilo. Spitzer foi um dos primeiros a conceber uma crítica baseada nos caracteres estilísticos da obra. É, pois, por meio do estudo do estilo, conceito que, da perspectiva do autor, se constitui na confluência entre língua e história literária, que se pode traçar uma ponte entre os dois campos de estudo. Bem, ao longo desse curso, teremos a possibilidade de conhecer um leque razoável de concepções de estilo, ora apresentadas de forma mais delimitada no interior de certos liames teóricos, ora apresentadas em abordagens que privilegiam as intersecções ou, como diria Norma de Cine, a lateralidade. Nesse momento de abertura do curso, minha opção foi realizar um movimento pendular entre esses dois modos de conhecer um fenômeno. Assim, ao tratar das relações entre concepções de língua e estilo, tema desse colóquio, abordarei a relação entre esses dois elementos no interior de diferentes perspectivas teóricas, cada uma por seu turno. Mas ao apresentá-las em sequência, o cenário construído permitirá que se reconheçam espaços de intersecção que, se não fosse o paralelo, não seriam percebidos. Então, eu vou me focar privilegiadamente em uma concepção de estilo. Então, veja, eu vou abordar essa relação entre concepções de estilo e língua. Mas eu também tenho interesse de mostrar que esse tratamento dessa problemática, ele pode ser feito no interior de espaços bem demarcados, espaços teóricos bem demarcados, mas mesmo sendo demarcados esses espaços teóricos, eles não conseguem se conter a si mesmos, porque as relações com outros espaços teóricos não param de, essa relação com outros espaços teóricos não para de se colocar no trabalho com o estilo. Não é à toa que a gente tem vários estilólogos comentando desse incômodo, dessa posição não confortável de você ter que separar se você está fazendo um estudo no campo da literatura ou no campo da linguística. Nós temos aí, no século XX, na primeira metade do século XX, uma quantidade imensa de manifestações de estilólogos reclamando dessa situação de divisão do campo da literatura e do campo da linguística. Hoje, essa separação é muito bem delimitada, do ponto de vista político e acadêmico, mas isso nem sempre foi assim. Isso nem sempre foi assim. Isso é uma coisa, digamos, do ponto de vista de uma temporalidade científica, nada, 50, 60, 70 anos é nada, né? Portanto, essa configuração é bastante recente, né? Eu vou me focar aqui, então, privilegiadamente em uma concepção de estilo bastante recorrente no conjunto de estudos sobre estilo, que é a noção de estilo como desvio. Mas a questão que se coloca é desvio de quê? E essa pergunta, a depender do modo como for respondida, temos quadros completamente distintos, né, de abordagem do fato estilístico. Então, eu vou abordar 3 propostas, a do Charles Bailly, do Matoso Câmara Júnior e do Léo Spitzer. Então, são 3 abordagens que, de alguma maneira, concebem o estilo como desvio. E a gente vai ver que desvio de quê? Essa pergunta, a maneira como respondem, vai configurar espaços teóricos diferentes e também vai mobilizar concepções de línguas distintas, né? Às vezes nem distintas,
mas às vezes se toma uma mesma concepção de língua, mas o modo como se lê, como se interpreta e reinterpreta aquela concepção de língua faz com que a gente tenha um outro lugar teórico de abordagem do estilo, certo? Então, eu gostaria de começar aqui com Charles Bailly. Eu coloquei, por exemplo, no slide aqui, sempre esse batimento, a concepção de estilo e a concepção de língua pressuposta nessa definição de estilo. Vou falar um pouco sobre isso, mas só para que vocês possam, digamos, ter um porto seguro aí de quais são essas concepções na abordagem de cada um desses autores. Então, Charles Bailly, em sua proposta de uma estilística da língua, se preocupou, entre outras coisas, em distinguir com precisão o conteúdo linguístico ou gramatical do conteúdo estilístico, a informação neutra do suplemento subjetivo a ela acrescentado, mostrando que o mesmo conteúdo pode ser expresso de diferentes maneiras. Nessa perspectiva, a concepção de estilo assumida por essa estilística, que a gente chama estilística da língua, estilística da expressão, enfim, vários nomes. Então, essa concepção de estilo assumida por essa estilística implica minimamente noções como sinonímia, valor estilístico e ênfase afetiva. Bailly demarca o território da estilística, afirmando que ela estuda o valor afetivo dos fatos da língua organizada e a ação recíproca dos fatos expressivos que concorrem para formar o sistema dos meios de expressão de uma língua. Então, mais especificamente, a estilística estuda, e aqui eu vou tomar a liberdade de ler a tradução que eu fiz do trecho. Para o Bailly, a estilística estuda os fatos de expressão da linguagem organizada do ponto de vista de seu conteúdo afetivo, quer dizer, a expressão dos fatos da sensibilidade pela linguagem e a ação dos fatos de linguagem sobre a sensibilidade. Nesse sentido, o foco proposto pela estilística de Bailly recai sobre os aspectos afetivos da língua, mas da língua falada, usada pelas pessoas em suas múltiplas atividades da vida social e psíquica. Entretanto, é preciso esclarecer que seu interesse não recai sobre o uso individual da língua, mas sobre o sistema expressivo da língua. Uma coisa importante é que o Bailly não se propunha a estudar o estilo nas obras literárias, porque a literatura, a expressão do estilo na literatura era da ordem da individualidade. E o Bailly, enfim, se propunha a estudar o estilo como um fato de língua, não. E nesse sentido, ele faz uma certa separação, o estilo como fato de língua é da ordem do social, do coletivo, e o estilo como fato literário é da ordem da individualidade. É algo que a gente vai ver, vai ser rompido por Matheus Buchanan. Matheus Buchanan vai fazer uma outra leitura desse binômio, ou dessa dicotomia, como diriam alguns, da relação entre língua e língua fala, língua discurso, né? Em algumas traduções, que foi postulada pelo Saussure, né? Então, o Bailly, né, o seu interesse não recai sobre o uso individual da língua, mas sobre o sistema expressivo da língua. Seu intuito é descrever os valores expressivos do vocabulário, e eu estou dizendo isso muito pautada numa das análises que a Norma fez no livro Estilo dos Textos, né? Então, ela diz que o intuito de Bailly é descrever os valores expressivos do vocabulário, das classes de palavras, das construções sintáticas, para fundamentar a estilística descritiva de base saussuriana. Nesse sentido,
estilística proposta por Bailly, além de não se interessar pelo conteúdo intelectivo da linguagem, pressupõe a possibilidade de não ocorrência de estilo em expressões, uma vez que elas podem existir sem ênfase afetiva. Então, o Bailly supõe, a estilística que ele propõe, supõe a existência de um marco zero da língua. Isso porque Bailly sustenta que há uma função primeira da língua, que é a de representar uma ideia geral. Trata-se da função representativa, ideacional da língua, para ele. A representação, segundo ele, é neutra do ponto de vista do indivíduo e não traz, por isso, nenhuma marca emotiva. O fato estilístico, por sua vez, resultaria dos valores afetivos acrescidos às expressões, de modo que a dimensão da estilística postulada por Bailly se restringe apenas a uma função da linguagem, de certa maneira subsidiária, embora relevante. Certo? Então, para a gente voltar um pouquinho. Então, qual que é a concepção do estilo proposta pelo Bailly? É o estilo como um fato de língua, de ordem sistêmica, portanto, decorrente de uma função. O estilo é um fato de língua decorrente de uma função da linguagem subsidiária, que se constitui a partir de um desvio do marco zero das expressões. E esse marco zero das expressões está relacionado à função representacional da linguagem. A concepção de língua pautada na noção de sistema linguístico-saussuriano. Essa é a concepção de língua que o Bailly assume. E aí, no tratamento dessa questão do estilo, ele vai trabalhar muito com a noção de valor linguístico versus valor afetivo. O Saussure, a gente vai ver isso em outros momentos dos nossos encontros, o Saussure vai confirmar, digamos, essa proposta do Bailly, vai assinar embaixo essa proposta do Bailly, mas ele vai fazer uma diferença bastante interessante, considerando até o interesse do Saussure de delimitar muito bem as fronteiras da linguística. Ele vai dizer: o estudo do estilo é algo possível, interessante, como propõe o Bailly, mas a estilística não. A estilística não é o estudo da língua enquanto sistema, não está relacionada a esse caráter social que permitiria, digamos assim, definir um objeto teórico possível de ser estudado. A estilística é da ordem da individualidade, enquanto o estilo é da ordem do social. Então, por mais que em seus escritos, nos manuscritos, né, a gente percebe muito bem essa relação entre língua e fala nas abordagens saussurianas, há momentos em que realmente ele trata, ele retoma essa diferenciação, insistindo que a fala é da ordem do individual. E, portanto, estilística, e aí acho que ele pensa, né, o interdiscurso do Saussure me parece ser a estilística literária. Isso que ele diz, estilística não, mas os estudos sobre estilo, sim, é uma cadeira possível para o campo da linguística. Bom, eu gostaria agora de passar para o Matoso, né, apresentar um pouco o que o Matoso Câmara Júnior fala sobre estilo. O Matoso também vai assumir essa concepção saussuriana de língua, mas ele vai reinterpretar o binômio língua-fala. Isso vai fazer uma diferença brutal na teorização feita por Bailly sobre estilo e na proposta, na análise, no estudo que o Matoso Câmara faz, né? Ele vai considerar também que o estilo é um traço da língua
que se caracteriza por um desvio da norma. Só que o desvio não gera a sistematicidade, porque se dá a partir das possibilidades do sistema. Então, o estilo também é um fato de língua para Matoso Câmara, certo? Concepção de língua também bebe nas fontes socirianas, mas ele reinterpreta o binômio língua-fala. E aí nós temos outras características, né, que surgem em função disso na teorização do Matoso Câmara sobre estilo. Então, para Câmara Júnior, a linguística em sentido amplo abrange a gramática e a estilística. A estilística vem completar a gramática, de modo que no campo assim concebido, a problemática da língua pode ser formulada da seguinte maneira: a função essencial da língua é a representação mental da realidade, mas o seu sistema é alterado pelos falantes com o fim de exprimir emoções e influir sobre as pessoas. Então, a possibilidade de uma formulação como essa decorre, dentre outras coisas, do modo como Matoso Câmara interpreta a dicotomia sociriana Lang-Parroli e, a partir daí, concebe estilo. Então, um trecho de um texto do Matoso, em que ele diz o seguinte: para quem analisar as palavras do mestre objetivamente, sem as implicações sociológicas, a oposição entre língua e discurso surge sob uma luz muito diversa. Discurso, Saussure fala em francês Parole, é a enunciação vocal integralmente considerada, ao passo que a língua, Lang, é o sistema, o padrão, a estrutura, a pauta que transponta do discurso e estabelece a comunicação linguística. Discurso é o fenômeno físico da enunciação. A língua é o que aí funciona como símbolo e serve de veículo à transmissão das ideias. A língua está contida no discurso, como as figuras geométricas estão contidas nas coisas físicas que temos diante de nós. O linguista, em face da enunciação, deduz o sistema, o padrão, a língua, enfim, que está ali imanente e constitui um sólido simbólico, por assim dizer. Então é com base nessa perspectiva que Matoso Câmara recusa a interpretação rígida que se faz de Saussure, segundo a qual a língua, a Lang, é social e o discurso, a Parole, é individual. É também dessa perspectiva que, para o autor, não é possível associar discurso a estilo, visto que o estilo também pertence à língua, pois é um sistema simbólico que transponta no discurso. O estilo, para Matoso, é ao mesmo tempo individual e coletivo. Individual porque é a expressão da emoção. Coletivo porque essa expressão da emoção se dá por meio da língua, que é um bem social. Em outras palavras, o estilo para a Câmara Júnior é um traço da língua. A possibilidade dessa definição de estilo como algo concomitantemente individual e coletivo decorre do fato de Matoso caracterizar o estilo não pelo contraste, e aqui a diferença bastante marcante, né? Não pelo contraste entre o individual e o coletivo, mas pelo contraste entre o que é emocional, de onde decorre o estilo, e o que é intelectivo, manifesto sempre por meio de expressões não marcadas, como se houvesse uma espécie de marco zero da língua. Então, nesse ponto, eles se aproximam, né, Matoso e Bahia, porque concebe que há uma espécie de marco zero da língua mesmo, mas ele considera como que é, digamos, o pulo do gato, né, para tratar do estilo como um fato de língua e, ao mesmo tempo, considerar que o estilo é manifestação de uma função afetiva. O pulo do gato é que o estilo é ao mesmo tempo individual e coletivo,
porque ele não está vinculando o estilo à parole e a língua ao social. A língua, o estilo ao individual e a língua ao social. Ele está considerando que o estilo, sendo um fato de língua, aparece marcando uma função afetiva do falante ao mobilizar o sistema linguístico para, enfim, seus propósitos de comunicação. Então, a noção de estilo como desvio, não só em Câmara Júnior, mas na estilística da expressão de um modo geral, do qual o Bahia é um dos eminentes representantes, né? Em nada viola o objetivo central que a estilística do Bahia propõe: o de estudar o valor afetivo dos fatos da língua organizada, a fim de descrever o sistema expressivo das línguas. O Matoso vai além, eu não abordei aqui, ele não considera apenas o aspecto afetivo, como marca de estilo, ele considera também uma outra função. Essas funções são tripartidas na proposta do Matoso, mas a gente vê isso ao longo do curso. Por hora, eu queria dar ênfase, então, nessa concepção do Matoso Câmara. O estilo é um traço da língua, que se caracteriza por um desvio da norma. Esse desvio não gera sistematicidade, mas se dá a partir de possibilidades do sistema. E a concepção de língua pressuposta nessa definição é uma concepção de língua sociliana, mas Matoso reinterpreta o binômio sociliano do Padola. E eu gostaria ainda de abordar um pouco a proposta de Spitzer, que também vai considerar o estilo como o estilo como desvio, né? Só que de uma outra maneira. Para o Léo Spitzer, o estilo vai ser compreendido como um desvio estilístico individual da norma da língua. E esse desvio reflete um afastamento da normalidade em outro domínio, no domínio psicológico, por exemplo. Então, o Léo Spitzer, ele é um grande expoente da estilística literária, genética, né? Então, realmente, a concepção de língua que está pressuposta é um pouco diferente, né? Ele compreende a língua como materialidade em que se expressam desvios de ordem psicológica, decorrente da concepção de linguagem como um sistema simultaneamente racional e irracional. Veja, se nós considerarmos apenas a definição, estilo é o desvio da norma, isso é muito vago. Mesmo quando se mobiliza a mesma concepção de língua, como é o caso de Bahia e Câmara Júnior, o modo de operacionalizar essa relação é bastante diferente em função do modo como se compreende, das nuances que aparecem tanto na definição de estilo quanto na definição de língua no Matoso Câmara em relação à proposta do Bahia, certo? Spitzer, na obra já citada aqui, Linguistics and Literacy History, definiu seu método de análise de obras literárias, e eu gostaria então de destacar desse método que ele propõe, que ele define, um dos pontos que embasam sua proposta e que eu resumo da seguinte maneira: o traço característico de uma obra constitui um desvio estilístico individual. O traço característico constitui um modo de falar particular que se afasta do uso normal, sendo nesse sentido o estilo de um autor concebido como desvio da norma. Por sua vez, todo afastamento da norma da linguagem reflete um afastamento de algum outro domínio. E esse é o laço em que se, né,
onde se laça aquilo que é a proposta da estilística do Spitzer, que é você conseguir definir o que caracteriza o étimo espiritual de um autor, de uma obra, e depois, em função de uma análise individual de várias obras, o étimo espiritual do autor. Então, é um outro lugar, o Spitzer está falando de um outro lugar. Então, essa é a definição de estilo que encontramos nos trabalhos de Spitzer, né? Então, do mesmo modo como é para a estilística da expressão, o estilo para a estilística literária também é concebido como desvio. Entretanto, para essa estilística, o desvio, mesmo que decorra das virtualidades de um sistema linguístico, é da ordem do individual. É o traço que permite ao estilólogo encontrar o espírito do criador da obra, seu étimo espiritual, uma espécie de desvio da normalidade no nível psicológico que lhe garante individualidade e, portanto, permite encontrar a coesão interna da obra, a sua chave analítica, né? A sua chave de construção e a chave analítica, porque aqui a gente tem um batimento entre esse método permite encontrar o valor da obra de um autor, mas é esse mesmo elemento que permite encontrar o valor de um crítico literário. É aquele que consegue captar o étimo espiritual de uma obra e no conjunto das análises de um escritor. É interessante isso porque é uma mão, né? É uma via de duas mãos, porque você tem a valorização, o procedimento analítico permite que se valorize a obra, mas ao mesmo tempo crítico. Certo? Spitzer concebe a linguagem como um sistema simultaneamente racional e irracional, alçada pelo poeta a um nível mais irracional ainda, mas que mesmo assim continua mantendo laços com a linguagem normal, que é, na maior parte das vezes, racional. Então, um trecho interessante, destacado de um livro do Spitzer, 3 poemas sobre o êxtase, é bastante representativa dessa posição do autor. Então a linguagem, né, consiste em palavras cujo sentido é preservado e que, pela magia do trabalho prosódico do poeta, alcançam um sentido além do sentido, e diria igualmente que a tarefa do filólogo consiste em assinalar o modo como se deu a transfiguração. A irracionalidade do poema não precisa perder nada às mãos de um crítico linguístico discreto. Ao contrário, este há de trabalhar em consonância com o poeta, mas sem fazer caso de sua aprovação, na medida em que retrace pacientemente e analiticamente o caminho do racional ao irracional, distância que o poeta pode ter coberto de um único salto audaz. Bom, essas 3, eu queria comentar, a gente vai tratar disso em outros momentos, mas é bastante interessante como esse trabalho como estilólogo, né, que o Spitzer empreende, também é um trabalho de delimitação do que é fazer crítica literária. É também um trabalho de definição de questões que são próprias do campo literário. Então, a gente vai abordar isso mais para frente ao longo do curso, mas é bem interessante como esse objetivo afeta a definição do objeto, qual é a concepção de língua e linguagem que ele tem, e a concepção de estilo também. Então, essas 3 abordagens, apresentadas separadamente, mas também em paralelo em função de uma sequencialidade na exposição, permitem, eu suponho, né, conhecer de maneira fronteiriça o modo de compreensão e explicação da problemática do estilo no interior de cada abordagem.
mas também possibilitam entrever espaços de continuidade e ou intersecção entre tais perspectivas. Esse movimento pendular entre delimitar e relacionar, traçar fronteiras e desconsiderá-las, parece-me fundamental para tatear as muitas diferentes propostas de estudo sobre estilo. Então, assim, vocês estão fazendo um acordo comigo e com a Norma, né, de não se incomodarem, de ficar incômodo ao longo dos dias desse curso, porque realmente digamos, tem que ter espírito de navegador, né, tem que estar disposto a não ter muitas certezas, a ter apenas alguns momentos de apoio e depois desconstruir, verificar de que maneira se pode construir um outro conhecimento sobre essa noção de estilo, né? sobre essa problemática do estilo. Isso pode parecer que estudar o estilo não é algo que vale a pena no ambiente acadêmico, mas eu diria que muito pelo contrário, porque a própria linguística já considera que essa questão do tratamento do objeto teórico construído por uma teoria, ela implica sim, né, uma entrada, né, do linguista ou do analista, né, e implica a delimitação de espaços que, se essa delimitação for alterada, se tem um outro objeto, se tem um outro modo de conceber essa problemática, de conceber as análises, enfim, de conceber o estudo do fenômeno, certo? Então, eu vou continuar mais um pouquinho esse percurso com vocês, só que agora eu gostaria de, então, apresentar uma proposta de abordagem sobre estilo que se configura como uma proposta centrada no território dos estudos do discurso e não dos estudos da língua, no sentido restrito do termo. Mas mesmo sendo uma abordagem que se configura no território dos estudos do discurso, essa abordagem pressupõe de forma indireta uma concepção de língua ou de linguagem. Eu estou falando da proposta do ciclo de Bakhtin, que já é considerada clássica nos estudos sobre estilo. Eu estou elegendo aqui uma proposta para trazer, para colocar um pouco esse horizonte do que estudar o estilo a partir de teorias discursivas significa, tá? Então, a proposta do ciclo de Bakhtin concebe a relação entre língua e estilo a partir de um pressuposto que a gente não pode perder de vista, que é a ideia de que a estilística não é imanentista do ponto de vista linguístico. Então, não que tudo tenha sido imanentista no que eu apresentei até aqui. Por exemplo, a gente pode dizer que a proposta de Léo Spitzer não é imanentista, porque pressupõe uma relação entre um nível psicológico de funcionamento do escritor, etc., de um sujeito, portanto, e as configurações linguísticas da obra. Isso é uma forma de dizer, não estamos falando de imanência. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é no sentido de imanência como sendo uma questão de ordem linguística, o que o ciclo de Bakhtin vai colocar, e todas as outras teorias do campo dos estudos discursivos, é que a problemática do estilo é da ordem do discurso, não da ordem da língua. É nesse sentido que eu estou dizendo que é uma estilística que não é imanentista do ponto de vista linguístico. E às vezes incomoda dizer, né? O ciclo de Bakhtin propõe uma estilística que
que não é da ordem, não é imanentista do ponto de vista lírico. Mas o Silvio propõe uma estilística, tal. Bom, isso também é uma outra questão, né? A depender do modo como eu mobilizo uma teoria, com que objetivo, eu posso dizer, estou fazendo uma estilística baseada nos pressupostos do Círculo de Bakhtin. O Minguerot tem um texto que está para sair traduzido no Brasil, agora pela editora Pons, um texto que eu traduzi recentemente, que ele vai falar num congresso de estilística, e ele é convidado para falar da perspectiva da análise do discurso literário que ele propõe. Então, naquele momento, ele fica numa posição que, ora parece que ele está considerando que a análise do discurso literário é uma estilística, então ele está dizendo, olha, se vocês quiserem estudar estilo, estou propondo uma estilística para vocês. Essa estilística, essa análise do discurso literário. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a proposta de uma análise do discurso literário, se você recortar, digamos, um outro interdiscurso com quem se fala, quem responde, de maneira alguma pode ser reduzida a uma área que se debruça sobre as problemáticas do estilo, de jeito nenhum. Então, esse tipo de forma de mobilização das teorias também é uma coisa que muda o quadro. Muda o quadro, muda o modo como você compreende o conceito, como você empreende as análises, como você justifica as hipóteses, a escolha, o corpus, enfim. Então, eu falei isso aqui, falei ciclo de Bakhtin como uma estilística que não é imanentista do ponto de vista linguístico, e isso eu estou querendo dizer aqui, justificando esse recorte. É possível estudar o estilo a partir de uma perspectiva discursiva e, no caso específico aqui, a partir da perspectiva proposta pelo Círculo de Bakhtin. Para apresentar essa concepção de estilo, eu vou me valer, né, do percurso realizado por Bert Bright num texto Estilo, que foi publicado no livro Bakhtin, Conceitos Chaves. Eu vou, digamos assim, seguir de perto a sequência que ela fez, trazendo, evidentemente, coisas da obra do Bakhtin, mas essa seleção que ela fez é muito pertinente, porque ela diz o seguinte, né, a apresentação do conceito do estilo no pensamento bakhtiniano, situando esse conceito no fundamento dialógico da teoria do discurso que Bakhtin seu círculo propõe, para ele ser aprendido, para esse conceito ser aprendido, é necessário que a gente percorra algumas obras, né? E aí ela elenca, né, algumas obras que são pertinentes para o estudo do estilo da perspectiva do círculo. Então, é o discurso na vida e o discurso na arte, estética da criação verbal, em especial os textos Autor e Herói da Atividade Estética e Gêneros do Discurso, o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas da Poética de Dostoiévski, Questões de Literatura e de Estética, a Teoria do Romance, a Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. Então, essas obras, Bright vai percorrendo, né, construindo um percurso nesse texto, que eu quero seguir de perto nessa apresentação, não só pela pertinência de tudo que a autora coloca, mas porque me permite realmente apontar na totalidade, assim, aspectos da definição de estilo no círculo. Então, em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin demonstra que para lidar com o estilo é necessário ultrapassar a análise linguística. O material sumamente heterogêneo de Dostoiévski, a existência na obra de diversos estilos de linguagem, de dialetos sociais, etc., caracterizador de seu estilo,
precisa ser compreendido e abordado sob um ângulo dialógico, isto é, sob um ângulo evidentemente discursivo. A busca pelo estilo numa análise como essa consiste basicamente em saber sobre que ângulo dialógico se confrontam na obra as diversas vozes sociais. E isso não pode ser respondido considerando critérios estritamente linguísticos. Em a cultura popular da Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais, a proposta de uma análise dialógico-discursiva do estilo se mantém. Conforme analisa Bright, e aí eu estou citando a autora, o estilo grotesco, a linguagem familiar e todos os gêneros e formas dessa linguagem que exerceram uma poderosa influência sobre o estilo de Rabelais, assim como o estilo da praça pública, são traçados com originalidade e rigor. Então, todas essas vozes, analisadas, são tomadas sob um ângulo dialógico, mas considerando ainda a estreita relação entre a palavra na vida e a palavra na arte, e aqui eu estou citando Bakhtin. As injúrias familiares, afetuosas ou sem recursos, organizam a dinâmica verbal de todo o prólogo dessa obra e determinam o seu estilo. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, o foco da análise estilística recai sobre as formas de transmissão do discurso de outrem, abordando mais especificamente a dinâmica de funcionamento enunciativo dos discursos direto, indireto e indireto livre. Essa nova perspectiva de análise contrapõe-se às análises estritamente linguísticas, sintáticas, predominantes desses fenômenos até então, e instaura no lugar um minucioso estudo sobre esses discursos, propiciando uma visão das formas de citação que coloca no centro da questão a historicidade dessas formas. Então, eu quero colocar aqui que eu estou rastreando essas definições de estilo. Na primeira obra, o estilo consiste basicamente em saber como que ângulo dialógico se confrontam as diversas vozes sociais. Em Marxismo, eu já estou considerando a ênfase do estudo sobre o estilo, que essa ênfase recai sobre o seu caráter histórico, ok? Estou levantando uma série de concepções de estilo que podem ser rastreadas, nessas obras do ciclo. A Betty Bright faz uma consideração a respeito do estudo, da proposta de estudo de estilos que aparece em Marxismo e Filosofia da Linguagem. Eu gostaria de citá-la aqui para esclarecer alguns aspectos desse estudo, As formas possíveis do discurso citado, que têm historicidade, não permanecem idênticas ao longo do tempo nas diferentes culturas, assumem também a condição de estilo, confirmando a ideia de que o estilo, longe de se esgotar na autenticidade de um indivíduo, inscreve-se na língua e nos seus usos historicamente situados. É nesse sentido que eu digo que a ênfase de estudo sobre o estilo recai sobre o seu caráter histórico. Por quê? Porque o dialogismo, configurado aqui na forma de citação do discurso de outro, enquanto fenômeno estilístico de natureza enunciativa e discursiva, é, antes de tudo, um fenômeno historicamente situado. Na obra Discurso na Vida e Discurso na Arte, também aparece uma importante reflexão teórica sobre estilo. É nesse texto que a conhecida postulação do Círculo de Bakhtin, de que o estilo é resultante da relação que se estabelece entre uma pessoa e seu grupo social, aparece. Respondendo à clássica afirmação de Buffon, o estilo é o homem, Bakhtin, Volostinov, enfim, não vamos entrar nessa questão agora, afirma: o estilo é o homem, dizem,
Mas poderíamos dizer, o estilo é pelo menos duas pessoas, ou, mais precisamente, uma pessoa mais seu grupo social na forma de ser o representante autorizado, o ouvinte, participante constante na fala interior e exterior de uma pessoa. O intuito do autor nesse livro é destacar a natureza social e também avaliativa da arte, definindo na esteira dessa reflexão o estilo como um fenômeno eminentemente social, impregnado de uma atitude avaliativa do autor de uma obra. Então, não se trata aqui, essa outra definição que eu coloquei aqui, não se trata aqui de uma avaliação ideológica que aparece vinculada a conteúdos na forma de julgamentos e conclusões, mas de uma avaliação via forma, que encontra expressão na própria maneira pela qual o material artístico é visto e disposto. O destinatário também tem um papel muito importante nesse contexto, nesse texto, de Voloshinov e Bakhtin, uma vez que ocupa uma posição que tem efeito determinativo no estilo do enunciado. Enquanto ouvinte, ele é participante constante na fala interior e exterior de uma pessoa. Então aqui, o estilo, antes de ser o estilo como conjunto operante de procedimentos de acabamento é uma concepção que eu gostaria de abordar em outra obra do Ciclo. Então, no livro Estética da Criação Verbal, dois textos, o autor e o herói na atividade estética e os gêneros do discurso, oferecem elementos para o estudo do estilo. No primeiro desses textos, Bakhtin também pensa o estilo na perspectiva artística e o define como sendo um conjunto operante de procedimentos de acabamento. Na abordagem bakhtiniana, isso implica a consideração da escrita como relação do autor com a língua, ou seja, a maneira como esse autor utiliza a língua. Mais que isso, implica a consideração da escrita como o lugar em que transparece a relação do autor com a vida. E, nesse sentido, a Braide esclarece bem essa proposta, e aqui eu vou citá-la novamente. Ela diz: o estilo artístico não trabalha com palavras, mas com os componentes do mundo, com os valores do mundo e da vida, podendo, portanto, o estilo ser definido como conjunto dos procedimentos de formação e de acabamento do homem e do seu mundo. É esse estilo que determina também a relação com o material, com a palavra. O estilo, portanto, antes de ser meio de elaborar o material, representa uma visão de mundo. Confere unidade à exterioridade do mundo. No dizer de Bakhtin, a visão do mundo estrutura e unifica o horizonte do homem, o estilo estrutura e unifica seu ambiente. Então, antes de ser meio de elaborar o material, representa uma visão de mundo. A grande maioria das referências a estilo que aparecem na obra do Círculo privilegia os discursos artísticos. Em gêneros do discurso, entretanto, o foco não será esse. Bakhtin afirma que todas as atividades linguageiras implicam gêneros e, como consequência, estilos. A utilização da língua, explica o autor, efetua-se na forma de enunciados que refletem, pelo conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional, as condições específicas e as finalidades da esfera de atividade em que aparecem. Nesse sentido, o estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e aos tipos de enunciado, isto é, aos gêneros. Mais uma definição. O estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e aos tipos de enunciados, isto é, aos gêneros. Uma afirmação como essa permite dizer que, para Bakhtin, sempre há estilo. Porque toda comunicação
humana se realiza por meio de gêneros, e aos gêneros correspondem determinados estilos. Entretanto, mesmo havendo uma relação indissociável entre cada gênero e seu estilo específico, é preciso não ignorar que um enunciado sempre reflete, em alguma esfera da atividade humana, a individualidade do locutor e, por isso, possui também um estilo individual, mesmo nos gêneros menos afeitos a isso. Outro aspecto também inalienável do enunciado é que ele se dirige a alguém, e disso também depende o estilo, isto é, do modo como o locutor compreende seu destinatário. Assim, uma análise estilística deve analisar o enunciado na cadeia da comunicação verbal. Mais que isso, deve considerar que tanto os discursos quanto os sujeitos em atividade estão inscritos em movimentos históricos, sociais e culturais, pois somente nesse contexto mais amplo é que se podem compreender as particularidades discursivas, textuais e estilísticas. Então, o enunciado se dirige a alguém. O enunciado se dirige a alguém, e disso também depende o estilo, isto é, do modo como o locutor compreende seu destinatário. Uma análise estilística deve analisar o enunciado na cadeia da comunicação verbal. E aqui uma espécie de resumo, da proposta do círculo. O círculo de Bakhtin propõe uma estilística que não é nem imanentista do ponto de vista linguístico, nem predominantemente psicológica e nem estritamente sociológica. O discurso, enquanto categoria analítica, destrói essas fronteiras e funda um novo terreno e intervém de maneira interdependente questões relacionadas à língua, à linguagem, aos sujeitos e aos contextos sócio-históricos culturais. Esse é um resumo, digamos, uma compreensão que eu faço aí da proposta bakhtiniana, tentando um pouco relacionar com o que venho falando ao longo dessa manhã. Então eu queria, encaminhando para o final, considerar um ponto específico aqui, que é o ponto de um discurso ser uma categoria analítica que destrói fronteiras e funda um novo terreno. Esse ponto é crucial para compreendermos os caminhos mais recentes que se abriram para os estudos do estilo, como será possível perceber ao longo do curso. Mas é crucial também para compreendermos por que certas questões, que por muito tempo foram consideradas críticas nos estudos, críticas no sentido de problemáticas, de lugares nevrálgicos, nos estudos sobre estilo, como por exemplo a separação entre as abordagens linguística e literária, como ilustra o trecho de Spitzer que apresentei mais no início da minha fala, é preciso considerar, isso ajuda a abordagem, de uma proposta discursiva. O fato de o discurso ser uma categoria que destrói fronteiras e funda novo terreno ajuda a compreender também por que essas questões nevrálgicas que persistiram por tanto tempo desaparecem quando se elege o discurso enquanto objeto teórico nas teorizações sobre estilo. Então, esse curso que estamos iniciando hoje cuidará de demonstrar isso, que por hora eu estou apenas afirmando de maneira mais genérica. Entretanto, mesmo assim, as dificuldades em relação às fronteiras e aos pontos de partida não findam. Para ilustrar o que digo, gostaria de comentar o prefácio de um livro, resultado de um seminário que foi publicado o livro resultado de um seminário, o livro foi publicado em 1994. O título do livro é Qu'est-ce que le style? E foi organizado por Georges Molinier e Pierre Canet e prefaciado por Pierre Lartomas.
Em seu prefácio, Lar Tomás relata que a questão proposta como tema central do debate para o seminário, qual foi a questão? Que é a esclestile, foi qualificada de efragian, assustadora, por um de seus participantes. E que a resposta de cada participante a essa pergunta somente foi possível porque cada um, partindo de um mirante teórico específico, tratou do estilo enfocando o problema que lhe parecia mais importante. Então, essa unidade obtida dessa diversidade, entretanto, em nada facilitou para caracterizar as novas tendências manifestas nos 3 dias de seminário, avalia Lar Tomás no seu prefácio, né? Então, novamente aqui, né, em 1994, data de publicação desse livro, o original francês é dessa data, muitos séculos depois das primeiras abordagens sobre estilo, que se deram na antiguidade, vem à tona a dificuldade do estabelecimento das fronteiras, da busca de unidade e identidade, que acaba por ceder lugar a respostas provisórias, mas de maneira alguma débeis ou insólitas, né, sobre a natureza do fato estilístico. Então, essa conferência ela tinha como propósito um pouco traçar o lugar de onde falaremos nesse curso. Espero que a Nora se sinta representada na minha fala, que é esse lugar que pretende, sim, apresentar fronteiras, né? Propostas de estudos, de abordagem do estilo no interior de determinados enquadres teóricos, mas também o tempo todo mostrar em que medida, ao nos afastarmos desses lugares tópicos, né, de abordagem do estilo, isso pode se mostrar muito produtivo e fazer com que a reflexão sobre o fenômeno ande, né, e resgate um lugar privilegiado, um lugar de destaque que eu acho que essa categoria merece, né? Inclusive no campo dos estudos linguísticos, propriamente dito. Ok? É isso. Agradeço a atenção e a gente abre então para perguntas, para debates.